Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma preocupação recorrente de quase todos os pais e mães que eu conheço, a questão da criança não falar, né? Então hoje a gente vai falar o motivo, os três principais motivos pelos quais as crianças não falam e até quando insistir com instrução de fala, né? Qual que é o limite para insistir nisso? Até os 30, 40 anos a gente vai insistir para o indivíduo, estimulação para o indivíduo falar. E também a gente vai falar sobre por que autismo não é doença. Tá? Então, de uma maneira bem resumida, eu não vou me aprofundar muito em cada tópico, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar mais. Tá? Vou dar uma resumida geral. Bom, tem três motivos fundamentais que fazem com que os autistas não falem. O primeiro deles é um problema, uma limitação intelectual. Ele não sabe falar mesmo, é um transtorno intelectual. O segundo motivo é uma questão um pouco mais profunda e mais comum relacionada ao autismo. Não existe essa inclinação para com o outro, não existe essa inclinação para adquirir esse comportamento de falar. Então o indivíduo ele precisa adquirir esse comportamento de falar, e o autismo ele prejudica as relações sociais, então pode não acontecer justamente isso, esse valor para com o outro, porque a fala é nada mais do que isso, né? É um valor para com o outro. E às vezes não existe no indivíduo esse desejo, essa inclinação a ter esse comportamento de adquirir a fala. E o terceiro motivo é problema mesmo na articulação mesmo, problema na produção da fala. É um problema de praxia, que circula por aí com o nome de apraxia, né? Ou apraxia da fala, ou dispraxia. Esse problema é um problema que deve ser resolvido com um profissional de fonoaudiologia. E esse problema é um problema assim, por exemplo, o indivíduo, por exemplo, o Pedro ele não fala, diz assim: oi pessoal, tá com calor com esse casaco, né filho? O Pedro ele não fala, mas o Pedro existe a intencionalidade da comunicação. Por exemplo, eu tenho certeza que, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Pedro, pega o controle do videogame e mostra pra eles, filho. Depois que eu tirar teu bracinho aqui. Pega o controle do videogame e mostra pro pessoal. Ó, tem outro controle ali, tem o controle, obrigado, meu amor. Tem outro controle ali, tem o controle da TV. Mas, por exemplo, assim, agora eu vou pedir pra ele falar. Fala controle, filho. Como é que é? Deu, pronto. Controle, fala controle. Banana. E banana. Mamãe. Mamãe. Então, assim, esse é um exemplo. O Pedro, ele entende o que é controle, entende o que é mamãe, entende o que é banana, entende o que é triste, entende o que é feliz. Quando ele pega o controle, dentro da pele dele ele está falando. Se a gente perguntou o que é isso, é um controle. Ele sabe que é um controle. Mas não existe nele a capacidade de produzir a fala, de dizer que isso é um controle, mas existe esse repertório dentro dele, dentro da pele, dentro da mente dele. Então o Pedro, a gente acredita, todos os indícios, por tudo aquilo que eu estudei sobre os motivos de uma pessoa não falar, apontam que o Pedro ele não tem esse problema em adquirir o comportamento da fala, esse valor para com o outro ele tem. Não, esse controle não, filho. Olha, tá pegando outro controle. Tá, esse controle deixa aqui que esse controle está segurando a câmera. Uma gambiarra que a gente fez. Por exemplo, o meu outro filho, o Breno, não. Meu outro filho, eu chamo ele não responde, ele não olha, ele não existe essa inclinação a adquirir esse comportamento. E aí qual que é o ponto de corte, né? Até onde a gente fica estimulando o indivíduo a falar ou não falar? Até os 40 anos, até os 50 anos, até os 30 anos. Dizem todos os estudos que até os 7 anos de idade existe uma chance boa de a criança adquirir fala. Pode acontecer depois? Pode, mas é muito, muito improvável. É um caso na vida e outro na morte. Tá? Então, assim, eu tô aqui para dizer até onde insistir com o filho? Não. Quem vai determinar isso, quem vai decidir isso são as famílias, cada família sabe, né? Onde deve investir o seu tempo e o seu dinheiro. Mas o que dizem os estudos é que
Não existe nenhuma força de vontade, mesmo o indivíduo com a maior força de vontade do mundo, não se compara à capacidade de aprendizado de uma criancinha de, por exemplo, 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Então, assim, realmente, a partir dos 7 anos a possibilidade é muito, muito baixa. Então é isso, hoje a gente queria falar rapidamente sobre esses 3 motivos para não falar, esse prazo que existe para intervenção, esse ponto de corte é aos 7 anos de idade para intervir, por isso que o Pedro ele já está bastante no limite, assim, por vários motivos que demoram no diagnóstico e tudo mais. E para finalizar sobre a questão do autismo ser ou não doença, tá? Existe uma coisa chamada etiologia. O que é a etiologia? Etiologia é a origem. Aqui existe um conjunto de comportamentos e sintomas, e aqui existe a razão desse comportamento, desses sintomas. Pode sair se quiser, filho, se estiver entediado. Ou aqui para trás de mim. Por exemplo, vou dar um exemplo de algo que é doença e é incontestável para qualquer pessoa que é doença. AIDS. AIDS é uma doença. Existe aqui, então, um conjunto de sintomas, né? Cada indivíduo desenvolve um tipo de sintoma diferente. E existe aqui a etiologia, que a razão é o contágio pelo vírus, né? Então, porque explicam aqueles sintomas. Então não tem relação com ter cura ou não ter cura. Tem gente que fala assim, autismo não é doença porque autismo não tem cura. Não tem nada a ver. Autismo é um transtorno. E por que autismo é um transtorno? Senta aqui, filhinho. Você está muito rebolando, não está conseguindo ficar parado. Por que o autismo é um transtorno? Porque o autismo ele não tem essa etiologia definida. A gente pega um grupo de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, leva para o laboratório e faz lá exames genético, e a gente vai pegar de repente um gene alterado em um indivíduo, outro gene alterado no outro indivíduo. A gente vai pegar, sei lá, um conjunto de 200 genes alterados no indivíduo, e no outro indivíduo foram outros 200 genes alterados que não são iguais ao exame do primeiro indivíduo. Ou seja, ainda não existe uma etiologia, uma causa única para o autismo, né? Até tem gente que faz confusão, eu também fazia essa confusão. As causas básicas é genético, a gente confunde muito genético com hereditário, né? Como que pode ser uma causa genética se nenhuma pessoa da família tem autismo? Ele pode ser sim uma causa genética. Mudança de gene acontece sempre e aquela mudança, aquele padrão, aquela alteração genética resolveu começar a acontecer ali, no teu filho. E pode ser também hereditário. Hereditário genético é diferente. Hereditário, aí sim. Hereditário tem a ver. Filho, só um pouquinho. Hereditário tem a ver, passa de pai para filho ou de vô para neto. Aí é hereditário. E o terceiro motivo é ambiental. E ambiental até hoje comprovadamente é mais raro, tá? Mas causas ambientais comprovadamente a gente tem somente 2. Idade dos pais, quando os pais são velhos, já tem mais de 40 anos na concepção do indivíduo, ou quando a mãe durante a gravidez fez uso de ácido valproico, que é uma substância, um componente que tem na medicação para Alzheimer. Então essas são as causas ambientais, são essas 2 causas ambientais que a gente conhece até agora. Então assim, a síndrome de Rett, por exemplo, é uma síndrome parecida com o autismo, que também traz alguns prejuízos para o indivíduo, atraso na fala, atraso no desenvolvimento global, tudo. E a síndrome de Rett, hoje, de um tempo para cá, ela já é considerada uma doença. Por que ela é considerada uma doença? Porque ela tem uma etiologia. A gente sabe agora qual é o gene específico que causa esse transtorno. O autismo ainda não tem essa etiologia. Mas isso não faz com que o autismo seja bom, seja melhor. Então, assim, tem gente que diz que autismo não é doença, como se isso minimizasse o problema do autismo, e não tem absolutamente nada a ver. Autismo só não é doença porque ainda não existe uma etiologia definida. Só por isso. Isso é uma questão de tempo, né? Os estudos estão em andamento, então a gente pode ir dormir hoje o autismo sendo considerado um transtorno, e a gente pode acordar e amanhã ser doença.
Então, o que determina a gravidade é se tem comorbidades associadas, o grau de comprometimento daquele indivíduo para desempenhar as funções básicas sozinho, se ele consegue tomar banho sozinho, se ele consegue ir para a escola, se ele consegue aprender. Então, assim, o autismo ele tem, não são só 3 graus, né? Leve, moderado e severo. Dentro do leve tem vários tipos, dentro do moderado tem vários tipos, dentro do severo tem vários tipos. Mas enfim, pessoal, se assistiram até aqui, peço que entrem no site, quem puder ajudar para o tratamento médico das crianças, entra no site, lá tem, o site está aqui embaixo, lá explica tudo, tem todas as informações, laudo e orçamento. Mostra, filha, onde é que está o site? Onde é que está o site? Aqui assim, né, filho? É, isso mesmo. E deixa o like, é a maneira que a gente tem de saber. Joinha, né, filho? Deixa o like nesse vídeo, é a maneira que a gente tem de saber que se vocês gostaram. E é isso aí, tá, pessoal? Manda um coraçãozinho, PB. Tchau!